A partir de agora, você ouve aqui na Rádio Ultra FM, o programa Política em Foco Ultra FM. Fala pessoal, bacana, bom dia, como é que tá o som em produção, tranquilo? Bom dia, nosso nobre vereador, estamos aqui com do Partido Novo, Braulio Alves da Silva Lara, vou ler aqui o seu currículo, se o senhor me permitir. Eleito em 2024 para o segundo mandato, com 9.992 votos, Braulio Lara, natural de Belo Horizonte, casado, pai de 3 filhos, empresário do setor imobiliário e mestre graduado em ciências. Acho que eu não vou ler não, eu vou gente, se eu for ler aqui o currículo, você vai ter que ficar aqui 2 horas para ler o currículo dele. Você mais um bate-papo aqui. Seja bem-vindo à Ultra FM, um novo vereador, Partido Novo. Queria que o senhor falasse para todos os nossos ouvintes, apresentar quem é o senhor, lá da Câmara, como que o senhor entrou pelo segundo mandato novamente, se o senhor vem já de um berço político ou não, como que é isso, vereador? Júlio, primeiro, obrigado. E dizer que eu fico honrado de participar, porque é sempre importante a gente ir colocando as prosas em dia e as pessoas cada vez mais vão conhecendo também. Bem, eu sou natural de BH e a vida inteira, né, vivi a cidade, vivi em Belo Horizonte. Inicialmente morei no bairro Prado, depois que eu casei eu fui morar no bairro Buritis. E atuo profissionalmente no mercado imobiliário. Eu tenho uma imobiliária, sou professor também no curso era de engenharia civil, mas dou aula também na área de comunicação, enfim, dentro do UniBH, que é um centro universitário importante, que a sede é no bairro Buritis, inclusive. E durante a minha trajetória, depois daqueles movimentos todos, pós-2013, 2014, eu comecei a me envolver junto com as pessoas que estavam indignadas com a política. E em 2015, então, eu tomei a decisão de ser candidato a primeira vez. Então, em 2016 eu fui candidato a primeira vez, não fui eleito. Mas diferente do que eu vejo muitos fazerem, né? A pessoa vai lá, tenta uma eleição, não vence e some. E eu falei, poxa, independente da situação, eu vim para transformar, seja como voluntário, seja como mandatário. Então, acabei assumindo a presidência da Associação de Moradores do meu bairro. Trabalhei muito para a gente conseguir melhorar a nossa região, o nosso entorno. E então, em 2020, fui eleito a primeira vez. Foi muito resultado desse trabalho e também o reconhecimento que as pessoas vão fazendo a partir da sua trajetória. O mandato passado foi um mandato de muito combate, de muito problema difícil de Belo Horizonte, que eu fui para cima. Atuei em 5 CPIs na Câmara de Vereadores, fiz um trabalho que foi reconhecido pela população, então assim, fui reeleito agora com uma votação bem ampliada e a gente começa agora o segundo mandato para valer, para tentar realmente resolver os problemas de Belo Horizonte. Vereador, do primeiro mandato para o segundo houve uma mudança repentina, teve coisas de mudanças que o senhor notou, que foi melhor ou foi pior, ou está tendo uma luta ainda travando esse ministro sobre a primeira e segunda? Então, o segundo mandato acabou de começar, a gente tem um novo cenário na nossa cidade, o prefeito atual, né, o vice-prefeito Álvaro Damião, ele assume a partir de um momento que o prefeito Fuad está afastado. Vejo que o prefeito tem um desafio grande de saúde, né? Pelo que a gente percebe pelas notícias e tudo, vai ser um tanto quanto difícil ele retomar. E naturalmente, então, agora a prefeitura passa a ter desenhos e contornos da liderança do Álvaro Damião, que foi nosso colega de Câmara de Vereadores. O Álvaro, ele tem uma sintonia muito grande com todos os pares na Câmara de Vereadores, conhece o trabalho do Legislativo para valer. E a gente tem eu acredito que é a possibilidade realmente de dar uma guinada nos problemas que a cidade já vinha encarando e quem sabe aí realmente passar por uma linha mais resolutiva. Eu fui um grande crítico do mandato do prefeito Fuad Noman. Não crítico por ser crítico apenas, mas é porque a gente realmente quer solução. Né? A gente quer solução dos problemas. A gente não gostaria de ficar vendo a reiteração ou ficar repetindo toda hora a mesma ladainha. Eu entrei na questão da CPI da Lagoa da Pampulha, por exemplo. É impressionante. Você pega reportagens de 15 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos atrás e agora o script da conversa fiada é igual.
É a mesma história, né, vereador? É a mesma, é quase que assim, copiar o script e a pessoa só falou de forma temporal, de um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Isso é irritante. Você chegar e falar, poxa, tem 20 anos que a Lagoa da Pampulha sofre com os mesmos problemas e não avança. Ou pior, avança muito lentamente, mas o dinheiro que vai embora no ralo é astronômico. E aí? Isso é importante, só falar, já cortando o senhor assim, mas já que o senhor entrou no tema desse meio ambiente, a área de preservação permanente, no caso da PPP aqui da Lagoa, vem acontecendo que dizem as denúncias que infelizmente isso já vem arrastando há anos, que toma lá e dá cá e põe ali, tira aqui, tratou trabalhando e nunca que resolve o problema da Lagoa. Esse trabalho hoje com o atual prefeito hoje em exercício, que é o Aldo Damião, de extrema importância ele ter um bom diálogo com a Câmara e com os senhores que são os vereadores para que seja resolvido de fato essa situação da Lagoa? Vai ser fundamental. Eu acredito que vai dar certo. Porque é o seguinte, depois que você se debruça num problema, aprofunda, documenta, você começa de fato a ter muito mais consciência do que é possibilidade, o que é viável, o que são ações que vão gerar resultado e aquelas que não vão gerar mais nenhum resultado diferente do que o que a gente vê. Só para você ter uma ideia, em 20 anos já se gastou mais de 1,4 bilhões de reais na Lagoa da Pampulha. A CPI já foi aberta, vereador? Sim, essa CPI aconteceu no ano de 2023. Na hora que a gente chegou na aprovação do relatório, foi uma confusão danada na Câmara de Vereadores e a CPI foi derrubada. Eles conseguiram puxar o nosso tapete no último minuto e mesmo assim nós continuamos o trabalho, conseguimos de novo reunir assinaturas e abrimos uma segunda CPI que aconteceu no primeiro semestre de 2024. E essa CPI deu continuidade ao trabalho e principalmente apontou situações que a Prefeitura continuou errando, passando realmente por cima de todas as evidências técnicas e, por exemplo, o contrato de águas da Lagoa aumentou em 50% de uma contratação para outra e mesmo assim, ao invés da Prefeitura ter feito uma licitação aberto para que outras empresas apresentassem outras tecnologias de solução, não, bancaram uma tecnologia ineficiente que já se demonstrava cara e ineficaz no tratamento das águas da Lagoa e não só aumentaram o contrato em 50%, saiu de 15 milhões e foi para 22 milhões e meio de reais, e diminuíram as exigências da empresa que prestava o serviço, que presta o serviço até hoje, que todo ano a prefeitura vai lá e renova o contrato sem fazer uma nova concorrência. Então é um buraco sem fundo essa Lagoa da Pampulha, né? E esses são pontos que a gente realmente, assim, por ter dedicado, entendido, sabendo como é que funciona cada um dos detalhes da Lagoa, a gente gostaria de ver que essa farra com dinheiro público acabasse e a gente tivesse a solução. A solução é fácil? Claro que não é fácil. Envolve uma série de pessoas? Sim. Tem a questão, por exemplo, dos esgotos que vêm de Contagem, a poluição dentro da bacia como um todo, mas eu vejo o seguinte, a gente está falando de um patrimônio tombado, um equipamento, né, que é o principal símbolo de Belo Horizonte. A gente está falando nada mais, nada menos de uma lagoa que tem tombamento em nível municipal, estadual, federal e reconhecimento pela Unesco. A gente tinha que proteger a entrada da lagoa para que nenhum esgoto pingasse dentro dela. Tudo tinha que ter equipamento de proteção, mas a prefeitura sempre achou que era mais viável falar em captar esgotos dentro de uma bacia que vai envolver tanto casas em Belo Horizonte como casas em Contagem, mas a gente tem problema de invasão, um monte de coisa que lança esgoto irregular na lagoa. Essa noite mesmo que choveu, a gente passa aqui e observa o tanto de lixo que entrou para a lagoa. Por quê? Então é complicado, mas a gente infelizmente vê a prefeitura errando muito nessa metodologia já há muito tempo. Falando, mandar um abraço a todos aí da pessoal da segurança pública, dar um abraço para os professores e também os professores, o presidente da associação aqui que mandou para nós aqui no seu programa, do bairro Castelo, está sempre questionando, eles mandaram novamente, sabia que o senhor estaria aqui também, e todo dia eles mandam, é uma presidente e o pessoal do bairro, sobre as demandas sobre meio ambiente, não só a Lagoa da Pampulha, como também as áreas verdes. Os senhores estão atacando também sobre isso, vereador, no caso, desmatamento de área verde, que é área de PPP, parques.
esse é outro absurdo da cidade, né? E é uma das pautas também que eu me envolvi para valer, mas a prefeitura não arredou o pé e eles já estão construindo projetos de habitação social nas áreas que eram para serem destinadas como áreas verdes. Às vezes as pessoas confundem um pouco o conceito de área verde, porque não necessariamente a área verde está lá super adensada de árvores. No caso do castelo já não era, parece mais um lote do que uma área verde. Mas quando o loteamento do castelo foi aberto, aquela região era para ser praças, parques e equipamentos verdes. Então, por que de repente a prefeitura pega e vai e acaba com esse conceito, transforma a área para simplesmente habitar com projetos de interesse social, né, que acabam entrando em uma linha de não ter sintonia efetivamente com a própria forma com qual o bairro foi adensado e não escutando o morador, que esse é o principal ponto. Quiseram nem saber. Belo Horizonte tem outras áreas muito mais vocacionadas para projetos de habitação social e isso é que a gente defende. E eu falo um deles que, na minha opinião, é o mais importante, que é a área da Granja Werneck, ali quase divisa com Santa Luzia. É maior do que a área da Contorno. Isso, Foi regularizada recentemente uma parceria do governo Zema com a prefeitura de Belo Horizonte. Por que não direcionar os recursos para lá? Não, vamos botar no castelo. E aí começa a criar essa confusão toda, a população fica extremamente revoltada e com razão. E nós fizemos uma voz de oposição, questionamos muito, mas a verdade é que a prefeitura está passando por cima de todo mundo. Sabemos que o Partido Novo é um partido que o senhor se encontra, é um partido que veio para fazer diferença. Sabemos que temos o governo do estado hoje, Romeu Zema, e temos na prefeitura o Aldo Damião. É interessante que o governo do estado também participe junto, o municipal, o prefeito e o Partido Novo com essa demanda que veio de fazer a diferença, fazer novo, com seus hoje, aliás, dentro da Câmara, dentro de assembleias. Você acha que isso contribui muito com o conhecimento do Partido Novo, influencia muito sobre essas gestões? Bem, a gente tem que sempre frisar pelo bom diálogo, pela harmonização. Então, assim, governo municipal e governo estadual tem que ter sintonia. A gente está falando de uma capital, não é uma cidade com poucos habitantes. A gente está falando da maior cidade de Minas Gerais, Belo Horizonte, é a capital. Né? E então tem que ter sintonia, sim. E eu acredito que a gente vai ver uma boa sintonia do governo do estado com a prefeitura nessa gestão. E quando a gente fala de diálogo, a gente está falando de troca de informação, discussão de pontos de vista. Mas só que a grande questão é o seguinte: você precisa de caminhar e criar direcionamentos viáveis. Você precisa de conseguir desenvolver soluções que te levem para realmente um patamar acima. Você precisa de evoluir. Porque muita gente fica no blá 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 e é igual o cachorro correndo atrás do rabo. O cara não sai do lugar. Na hora que você vê, passa um ano, passa dois e nada foi resolvido. A gente precisa realmente de passar, que é uma perspectiva que o Partido Novo traz, que é uma perspectiva resolutiva. Problema tem que pegar, faz o diagnóstico, cria uma solução e implanta. Se você ficar simplesmente só falando a vida inteira, você realmente vai ficar gastando tempo, gastando dinheiro e zero de avanço. A população vai aí tomando até o injúrio da situação que vem acontecendo. Sim, as pessoas cansam. É muita conversa fiada. Vereador, mudando da água para o vinho, nós estamos falando aqui de situação de família, esposas, filhos, etc. Como o senhor está conciliando, estou vendo aqui uma pergunta me deixaram, conciliando a sua atuação como empresário hoje, professor e o trabalho na Câmara Municipal? Isso está dando para conciliar bem esse condição? Aqui é 2 horas da manhã, o telefone toca, vereador, aí esposa, aí como funciona? Eu tento sempre harmonizar as coisas, porque a gente tem que, por mais que a minha perspectiva é de trabalhar 12 horas por dia, nunca tive preguiça para trabalhar, mas você não pode encarar no trabalho um peso. Então a grande questão você tem que trabalhar se sentindo leve. Então, por exemplo, a questão de dar aula, eu gosto de dar aula, gosto de estar em sala de aula, gosto de estar passando um pouco do meu conhecimento para os alunos, enfim, então isso meio que recarrega de energia. Então eu faço questão de manter o trabalho dentro da faculdade. Não é uma carga horária, logicamente, de um professor que fica com dedicação exclusiva, né? Eu me dedico 3 horas só por semana, então eu vou à universidade uma vez por semana, então isso é tranquilo.
Na minha empresa, eu tenho a minha sócia e minha irmã, que de fato é quem está liderando hoje isso, porque se não fossem essas pessoas, se não fosse a minha esposa me dando todo o suporte, a minha família, como se diz, a casa está funcionando, os bastidores todos estão funcionando, então isso me dá tranquilidade para ter uma vida política pública mais intensa e dedicada. Mas a gente tem que sempre buscar o quê? Essa sintonia realmente, e otimizando as coisas, mas nunca deixando o tempo ser perdido com futilidades. É importante, pessoal. Produção, nós temos quantas pessoas aí, ou não tem ninguém? Como é que está a nossa audiência aí? Nesse momento, Júlio, 650 pessoas. Então, tá. Coloca redes sociais, por favor, do vereador, porque as perguntas estão vindo aqui no meu telefone. Eu digo para ele, vereador, nós estamos falando aqui de projetos aprovados. Leis dos fios e cabos soltos. Aprovada em 2022, essa lei determina que fios e cabos inutilizáveis sejam removidos dos postes para evitar acidentes e poluição visual. Como está sendo feita a fiscalização dessa norma, dessa situação que tem, você? Ô Júlio, essa você não vai acreditar. E aí? Foi a primeira proposição de lei que eu coloquei quando eu entrei na Câmara. Fui presidente de associação de moradores, eu já falei isso para vocês no início, e quando eu cheguei no mandato de vereador, falei, agora eu vou resolver um problema que eu não consigo avançar com ele. Você precisa de ver o sofrimento de um cidadão na hora que ele tenta resolver o problema do fio e cabo partido. Tem um fio lá solto, embolado na perto do poste, ou às vezes embolado numa placa de trânsito, numa árvore, e muitas vezes solto na calçada para a pessoa vir ainda tropeçar nele. Eu tentava resolver. Aí você começa a ligação. Liga para a prefeitura. Não é com a gente não. Liga para a CEMIG. A CEMIG. Não, o cabo não é de energia não. Você tem que ligar para a operadora. Aí você olha para um cabo preto e fala, quem que é o dono então do cabo? Porque o leigo não é obrigado a saber que o cabo não é de eletricidade ou que o cabo... É o mesmo risco de tem vida, né? jeito. E aí, o cara vai para esse ping-pong e a coisa não avança. Então, qual foi o objetivo do projeto de lei? Foi de justamente o seguinte, toda fiação que está inservível tem que ser removida. E, obviamente, um cabo partido, ele já não está passando mais nenhum sinal de comunicação. Ele está ali porque a gente realmente sabe que não se tratam dos fios de energia elétrica. São os fios de telecom que ficam em desuso e aí eles rompem, às vezes são até objetos de furto, e aí o cara pega e rouba um pedaço, ele começa a desmanchar, tem de tudo. Mas o principal ponto é, conseguimos aprovar a lei, primeiro e segundo turno, unanimidade, todos os vereadores apoiando, chegou para a sanção do prefeito, o prefeito vetou a lei. Aí nós articulamos, derrubamos o veto do prefeito, a lei entrou em vigor. Como se não bastasse, o prefeito, foi ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais com uma ação direta de inconstitucionalidade. Conseguiu uma liminar para suspender os efeitos da lei enquanto o julgamento não acontecesse. Esse negócio demorou mais um ano, foi chegar lá no final do ano de 2023. A prefeitura perdeu a causa no Tribunal de Justiça. A lei entrou em vigor. E aí, ao invés de trabalhar para resolver o problema, eles foram ao STF para derrubar essa legislação. E, STF, todo mundo já sabe como é que bem funciona, de repente saiu uma decisão lá falando que a lei era inconstitucional porque tratava de matéria de cunho federal de telecomunicações. O acórdão do TJ era muito claro, a gente está falando de posturas municipais. A gente tem uma empresa que chegou para prestar serviço em Belo Horizonte, não está prestando serviço mais utilizando aquele equipamento, deixa lá. E aí a pergunta que fica é, quem que vai pegar o alicate e vai lá e vai cortar o fio? Então, em vez da prefeitura, o mandato anterior ter se focado em resolver o problema, os caras ficaram ali criando barreiras o tempo inteiro para não agir. Eu espero que agora com o novo mandato, com o prefeito Álvaro Damião, que inclusive com quem eu já conversei sobre esse assunto, que a gente agora passe por uma perspectiva de quê? De resolução. Então a lei, ela teve alguns itens que foram cancelados por essa decisão do STF, mas a gente já entrou com um novo projeto também para fazer essas retificações para adequar a legislação municipal. E eu espero que a gente tenha nos próximos anos uma força-tarefa, de fato, para arrancar esse tanto de fio solto que está enfeiando a nossa cidade, trazendo risco para as pessoas, risco para os pedestres e riscos até para os motoristas, os motociclistas. Já tiveram acidentes das pessoas
nos reportarem de agarrar no cabo, agarrar uma moto, tomar um tombo, né? Mas uma hora ou outra aí pode degolar igual aconteceu lá no interior de São Paulo. Eu até cheguei a colocar nas minhas redes sociais. O cara veio passando de moto e agarrou no fio. Na hora que ele viu, tipo assim, não morreu, mas olha o risco que um negócio desse gera. E Belo Horizonte, gente, em todos os cantos tem exemplo de fios e cabos partidos pendurados nos postes. Basta você começar a observar que aí você vai ficar espantado para ver como que o negócio virou uma desordem. No caso, existe uma lei específica, ou pode ser colocada nessa lei entre o municipal e a Câmara. Caso, exemplo que eu vou dar de bairros baixos. Está tendo muita reclamação que 50% dos fios rebentados são empresas de caminhões altos que rebentam e ali largam, vão embora. Às vezes não pode passar ali, está vindo rebenta. Existe uma fiscalização sobre isso também, vereador? Se houver rebentar uma empresa ou algo assim, porque não é fácil localizar quem que rebentou, como é que é? Então, na cidade, de um modo geral, nem todas as causas dos problemas são fáceis de identificar. A questão chave é, se um caminhão baú, por exemplo, passou, o fio estava arqueado abaixo do limite da norma, que ainda tem isso. Tem isso também. Aí o cara puxou o fio. Se desligou a internet de alguém, pode saber que em menos de uma hora as reclamações já estão acontecendo e vai funcionar, porque o cliente vai ser atendido. O problema maior é que, às vezes, na hora de fazer os reparos, as empresas, ao invés de pegar e reparar o fio, o cara só passa mais um. E aí vai ficando lixo na fiação aérea. Você não percebe o lixo da fiação aérea se tiver tudo esticadinho lá. É mais difícil de identificar. Em Belo Horizonte, inclusive, tem uma lei que já define que todos os cabos têm que estar com a plaquinha lá identificando. Mas não é fácil visualmente. Agora, se o cabo está solto, partido no meio do caminho, esse aí está evidente que ele não serve para nada e ele tem que ser retirado. Se não tem o dono, se não aparece o pai, né, como diz, né, filho feio não tem pai, ok, a prefeitura vai ter que de alguma forma se articular numa força-tarefa de manutenção que vá lá e resolva o problema. A gente está vendo assim, isso é para todos os bairros, é um ponto que eu pretendo continuar lutando até o fim, da gente chegar e ver nossa cidade organizada. Portanto, pessoal, então nós estamos aqui falando com o vereador sobre as normas, sobre leis, etc. Aproveitando o gancho, transparência em obras públicas. A Lei 11.362 de 2022, vereador, tornou obrigatória a divulgação detalhada de obras públicas no site da prefeitura. Isso tem ajudado na fiscalização dos gastos públicos? Com certeza ajuda. A gente tem por mais que a gente tenha a lei aprovada, tudo que você pode fazer para facilitar o acesso do cidadão à informação, ao dado, tem que ser feito. Porque às vezes os conteúdos são tão técnicos, as informações estão publicizadas, mas é tão difícil o cara achar ou acessar, que a percepção é de não transparência. Então a lei ela foi aprovada, é uma lei muito importante, mas cabe sempre a gente estar revisitando, cada vez mais gente olhando, observando e melhorar o próprio acesso à informação. Então a gente sabe que foi um passo importante porque isso está hoje muito claro na legislação, mas a melhoria contínua dos nossos sites e os instrumentos de transparência para a gestão pública são fundamentais. Importante. Vereador, o imposto sobre a transmissão de bens de imóveis, que é o TBI, né? A sua lei estabeleceu que o TBI seja cobrado com base no valor declarado do imóvel. Como essa mudança pode beneficiar, no caso, a população, a sociedade? Então, a classe de corretores de imóveis, né? Nós que vivenciamos o mercado imobiliário, acaba que você tem contato com isso todo santo dia. Mas para um cidadão comum, que às vezes ele vai passar a vida inteira dele, ele fez uma ou duas transações imobiliárias, talvez isso não seja tão evidente, ele não perceba, ele não percebe isso todo dia, não incomoda tanto tempo. Mas no dia que ele resolver comprar um imóvel, ele vai ficar pé da vida. Porque a facada, né? A hora que a prefeitura emite a guia de TBI, é muito comum do valor estar muito acima do que o valor real da transação. Isso gera um mega incômodo, porque a pessoa tem que entrar com recurso, ela tem que pegar e criar uma forma de revisar esse valor para diminuir a base de cálculo do imposto. O ITBI hoje em Belo Horizonte são 3%. Então, o que essa lei traz? A partir de uma decisão que aconteceu no Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu que a base de cálculo certa é o valor real da transação e não o valor que a prefeitura acha que vale o imóvel, abriu um espaço e nós trouxemos, então, enquanto proposta legislativa para atualizar a lei em BH,
a atualização do parâmetro que seria o valor declarado pelo cidadão. É simplesmente valor declarado? Não. É o valor declarado, mas obviamente dentro de uma faixa de, digamos assim, de tolerância em torno dos modelos que a prefeitura hoje tem, que ela estima o quanto o seu imóvel vale. Não é uma lei que está funcionando ainda na plenitude, porque várias vezes, vários corretores de imóveis, várias pessoas ainda me mandam mensagens: vereador, olha aqui, a sua lei não está funcionando. Eu vendi por 500 mil e veio um ITBI aqui em cima de 600, né? E o que eu faço? Aí eu instruo, mas eu acredito que essa prefeitura também, essa gestão, vai conseguir adequar melhor isso, porque o que vale e que está na lei é que a transação tem que ser... o valor real da transação é que tem que ser a base de cálculo do imposto. É importante a população, que o senhor diz aí, não vai notar, o cara vende um imóvel ou outro, às vezes não nota, mas o rapaz... Quem opera no mercado imobiliário vê isso todo dia. É um gasto muito relevante sobre isso, né? Com certeza, e é caro. E é caríssimo. Vereador, o novo Adote o Verde, o programa de adoção de áreas verdes, espaços públicos foi ampliado. Como está sendo sua implementação? Adote área verde. Como que foi feito esse trâmite? Interessante, Júlia, que justamente pela nossa trajetória principalmente a minha como voluntário de associação de bairros, né? Você começa a ter as experiências com o poder público e aí, quando você chega no mandato de vereador, você pega e quer melhorar aquilo que você já percebeu que tem problemas na prática. No bairro Buritis, nós fizemos utilizando o programa Adote o Verde da prefeitura, nós fizemos a adoção de todos os canteiros, todas as praças, todas as áreas, para que a associação coordenasse a manutenção com o jardineiro privado, né, com uma mão de obra paga pelos próprios comerciantes e tudo, mas que cada um contribuía dentro desse, entre aspas, condomínio, né, com um valorzinho, né, que representava também uma forma dele fazer a publicidade dele naquelas plaquinhas de propaganda no projeto Adote o Verde. Com isso, a associação conseguiu montar um caixa que não só custeava, então, essa manutenção periódica em todos os territórios adotados, todos os equipamentos adotados, como também fazia um fundo de reserva para ir criando manutenção do tipo trocar grama, recuperar áreas que estavam degradadas, e isso começou a fluir. Mas qual que é a grande dificuldade? É que a morosidade da prefeitura afastava muito esses adotantes. Então a associação conseguiu fazer a adoção guarda-chuva, digamos assim, e foi aproximando os coadotantes à medida que ela foi prospectando, mas ela já tinha resolvido a burocracia da prefeitura. Isso funcionou muito bem, mas os problemas que eu já tinha percebido operacionais, nós fomos e fizemos então um aperfeiçoamento da legislação, que antigamente era só um decreto, e trouxemos ela para o nível de legislação, de lei municipal, e que agora é o novo Adote o Verde. A prefeitura opera esse projeto, inclusive com outro nome, que é o Adoro BH. Mas qual que é a grande questão? Hoje você pode adotar canteiros, adotar praças, adotar até parques. Uma empresa particular faz isso também? Pode fazer, mas hoje a dificuldade maior é ajustar a burocracia e a velocidade que a gente precisa de ter para dar resposta realmente nessas manutenções. Eu acho que é um projeto que a prefeitura, inclusive, poderia ampliar para vários bairros, principalmente onde já tem associações bem constituídas e maduras. Aqui mesmo na região da Pampulha, que a gente está aqui agora, tem a associação a Procivitas, tem a Pro Pampulha, tem a do Ouro Preto, tem a do Castelo, tem a associação do bairro Bandeirantes. Todas essas entidades, elas já trabalham voluntariamente há muito tempo e têm total condição de organizar esses setores menores da cidade e numa relação público-privada avançar. A gente sabe que Belo Horizonte tem muita dificuldade de manter a cidade organizada e limpa. Eu acho que a grande chave vai ser justamente quando o poder público se unir mais à sociedade civil organizada. É importante. Vereador, em referência, vendo o senhor perguntar, recentemente, eu não sei se é culpa da prefeitura ou se a Câmara não fiscalizou, que eles plantaram 300 árvores aqui, logo a 50 metros na frente. 300. E de repente passou um mês, tiraram todas as árvores de novo.
Então nós não entendemos, o pessoal da associação não soube explicar, ninguém soube explicar. Então isso também cabe à Câmara Municipal, a Prefeitura está ali considerando. Como que funciona isso? Plantou e tirou. Essa aqui na frente, aqui nessa graminha? Na graminha, plantou 300 árvores. Olha, eu não estava sabendo. O seu foram tá os buracos tudo e tiraram as árvores. Eu falei, cara, que coisa mais louca. Deve ser que alguém falou assim, tô com vaidade, prisão permanente, área de PPP, não pode. Aí tiraram as Não, árvores. então essa daí eu vou te falar, viu? E no plantio tinha umas 50 pessoas, de autoridades, todo mundo, depois tiraram. Mas enfim, Mas, Júlio, eu vou te contar então. Fizeram certo. será que foi uma fiscalização correta? Eu vou te contar a história. Na CPI a gente apontou esse problema. Porque, de fato, quando plantaram as árvores, né, com fotinha, autoridade, secretário fazendo selfie, Isso. eles estavam totalmente descumprindo as determinações do tombamento da Lagoa da Pampulha. Certo. Ali não é área de plantar árvore. Ali, na verdade, é uma área... Porque quando a concepção da Pampulha foi feita, lá atrás, né, pelo Niemeyer, o próprio paisagismo do Buller Marx, o conceito era, de qualquer ponto da orla você visualiza a outra ponta, o outro ponto. Então você não pode criar uma vegetação que vá bloquear essas coisas. Então tudo que foi plantado na Lagoa da Pampulha, lá atrás, quando o projeto foi concebido, foi pensado. E aí, de repente, e foi num carnaval, agora como contrapartida do carnaval vai se plantar árvore. Onde vai plantar? No meio da Lagoa da Pampulha. Tá errado. Um dos assuntos, inclusive, que a gente bateu muito na CPI, é que tem áreas da Pampulha, da Lagoa, que eram áreas com espelho d'água, que foram aterradas de forma artificial, criminosa. E uma das formas de se esconder esses problemas foi plantando árvores que crescem muito rápido, aquelas leucenas que acabam criando uma proteção visual e não mostram o absurdo que é o que está acontecendo hoje dentro do perímetro da lagoa. Existem grandes áreas que foram usadas de canteiro de obras da prefeitura e abandonadas lá onde deveria ter sido mantido espelho d'água. Então, a CPI da Lagoa da Pampulha trouxe esses dois aspectos. O aterramento criminoso que foi feito na Lagoa da Pampulha, enquanto deveria ter sido retirado o material e desassoreado. Eles E colocaram mais, a questão, puseram mais. E nasceu o tabu, por exemplo, aqui próximo nós temos o Parque Ecológico e aqui outras coisas mais, tá tudo assoreado. E isso é responsabilidade da Câmara, vai atuar sobre isso? A responsabilidade é da prefeitura e a Câmara fez todos os apontamentos no relatório da CPI da Lagoa da Pampulha, que foi aprovado, foi encaminhado para o Ministério Público Federal e o Ministério Público Federal está trabalhando nisso. Inclusive já entrou com uma ação contra as empresas que prestaram o serviço de desassoreamento aqui em Belo Horizonte. Acabou, semana passada, inclusive, incluiu a prefeitura dentro do polo passivo, porque foram pagos milhões e milhões de reais para desassorear e o que a gente viu foi a lagoa sendo aterrada. Inclusive aquelas estradas de serviço que tem ali que foram abandonadas. Isso é um absurdo. Ninguém entendeu nada, porque eles atravessaram a estrada até o meio do caminho e largaram. Você paga milhões para desassorear a lagoa, aí na hora que acaba o serviço está lá cheio de aterramento lá. Agora, na verdade é o seguinte, em frente ao zoológico haveria uma discussão muito grande, eu estava conversando hoje referente a uma situação com uma menina que mexe com os animais lá dentro, falando sobre, antigamente eu lembro, 40 anos atrás, né, que ali era água pura. Hoje é para ser água. Mas não tem. Só para você ter uma ideia, terra, o cara anda em cima do mato. Isso era uma das condicionantes. Era uma das condicionantes que, inclusive, quando o Parque Ecológico foi consolidado, que também assim, é uma discussão que essa não dá para voltar para trás, mas hoje, entendendo mais sobre o tombamento da lagoa, ele não poderia existir. Ali tinha que ser água. Mas quando ele foi consolidado, uma das condicionantes era que garantisse que o espelho d'água, que a enseada do zoológico tivesse recuperado o espelho d'água. E essa condicionante nunca foi cumprida e está todo mundo fingindo de bobo. Então isso é um dos assuntos que a gente está batendo e tem que voltar a ser espelho d'água. Tem que contratar, vai ser difícil, tem várias questões obviamente, mas a lagoa ela é tombada tanto no perímetro da orla inteiro, tá certo? Como o conjunto arquitetônico. Tem gente que acha que é só o conjunto arquitetônico, não, mas a orla e o espelho d'água também são tombados. E se a gente não fizer nada, vai passando o tempo, a lagoa vai se perdendo. Ela vai cada vez mais assoreando. Aí, de repente, esse braço aqui, agora já que está aterrado mesmo, vamos deixar e faz outra coisa. Não tem sentido. Entende? Então, assim, isso tudo está apontado, viu, Ju? Né, vereador? Poxa, é uma joia da arquitetura modernista que a gente tem aqui. Tanto é que quando o Juscelino Kubitschek vai para Brasília, né, como presidente, toda a corrente de arquitetura
modernista da época se espelha em Belo Horizonte, no projeto da Pampulha, e desenha Brasília. Então, assim, são duas cidades de referência desse marco, desses traços, e Belo Horizonte foi o berço disso tudo. Esse é o nosso patrimônio que tem que ser, de fato, cuidado. Mas tem gente que está simplesmente ignorando e passando por cima. Gente, é isso aí. Estamos aqui com o vereador falando sobre também o meio ambiente. Mudando de assunto, mobilização urbana. Falando de ônibus. Hoje nós temos ônibus precários, situações que vêm acontecendo, aumento de passagem, etc. Como que está a fiscalização sobre isso, vereador? Sobre os ônibus, sobre aumento, ônibus ruim, aquela máfia ali dos mesmos de sempre que comandam. Os senhores têm esse controle sobre isso? Então, além de tudo, Júlio, foram duas CPIs nessa temática. A CPI da Caixa Preta da BH Trans, que aconteceu no ano de 2021. Apuração, na verdade, já tá ok? E depois nós tivemos a CPI dos ônibus sem qualidade também, que meio que era, não vou falar que é uma continuação direta não, mas principalmente ouvindo a população e vendo um monte de ônibus com problemas mecânicos, a carniça danada andando e a prefeitura pouco fazia. Por quê? Quando passou a pandemia, começaram repasses da prefeitura para as empresas de ônibus, os primeiros repasses com vários aspectos de legalidade, que foram apontados inclusive, e depois foi culminando para que esses repasses fossem virando subsídio. O primeiro repasse, inclusive, eles fizeram falando que era um adiantamento de vale transporte. E ninguém mostra, cadê esses vale transportes, né? Então, hoje a gente está repassando na faixa de quase R$1 bilhão em subsídio para as empresas de ônibus. É absurdo porque não tem transparência. Você não consegue saber. A pergunta que Belo Horizonte não sabe responder. Quando eu falo Belo Horizonte responder, eu estou falando os gestores públicos que cuidam do transporte público dessa cidade. Qual é o valor efetivo da passagem? Quanto deveria ser? Eu não estou falando quanto que o usuário paga na roleta. É quanto deveria ser. Se você pegar o custo inteiro do transporte, as viagens, etc. e tal, quanto deveria ser a passagem? Isso é o que a gente chama de tarifa técnica. Por quê? Você pode aplicar o subsídio desde que você tenha segurança efetivamente de qual é o custo do sistema. Mas essas informações elas não vêm. A prefeitura tinha como responsabilidade, inclusive contratual, de a cada 4 anos se fazer uma auditoria no sistema. Essas auditorias não são feitas há anos. E tudo isso foi apontado. A câmera está de cima. Agora, independente de como vai ser, 2028 se encerra o prazo da licitação da concessão atual. Ela foi celebrada em 2008 e vai até 2028. Tudo que nós não queremos é que seja feito um Ctrl-C, Ctrl-V nos termos da licitação e repetir os mesmos erros por mais um ciclo longo de 20 anos. Então a Câmara está trabalhando em cima para que a gente realmente tenha a repactuação de todos os parâmetros para melhorar efetivamente a qualidade do transporte público a partir das bases contratuais. Eu sou o presidente da Comissão de Mobilidade Urbana da Câmara. Foi, inclusive, criada uma comissão especial também específica para falar dessa questão do contrato. E eu te falo que é um dos maiores desafios para os próximos 4 anos de mandato. Na verdade, essas ações que foram colocadas, os resultados que vem acontecendo, o senhor não tem medo na Câmara, retaliações, que dizem que é uma área bem complicada de se lidar, que é a mobilização urbana. Essa comissão que o senhor está com ela, a CPI, isso pode acarretar em alguma coisa mais pesadas, não mexendo com esse grupo de pessoas? Júlio, você não é o primeiro que me faz essa pergunta. Mas a gente chega ao seguinte: se você veio para resolver um problema, você não pode ter medo dessas coisas. Eu fiz a pergunta senhor, porque na verdade o Matheus Simões lá atrás, nós comentamos aqui, ele teve um problema com o pessoal do tráfico de drogas, que era um vereador que tinha na Câmara. O nosso vice-governador, professor Matheus Simões, presidiu uma comissão para destituir o presidente da Câmara, né? Então, assim, você ver que foi pesado, ele correu risco, ele foi ameaçado, ele teve que andar com escolta, com segurança, mas ele cumpriu o papel dele. E eu acho que essa é a diferença, é que quem está lá na hora H faz o que tem que ser feito, porque nem tudo vai ser fácil. Eu não tenho esse receio, tá, com relação à pergunta que você me fez, mas ao mesmo tempo eu tenho a consciência que nenhum problema ele pode ser analisado só de um lado. Eu sou um empresário,
Eu sei exatamente o que é você ter um CNPJ, ter folha de pagamento, ter várias responsabilidades que estão ali em torno da sua gestão e que você não pode falhar. Eu entendo o lado do empresário em Belo Horizonte quando tem uma concessão que deveria ter reajustado a passagem e o prefeito, para não fazer alguma medida impopular, não deu o devido reajuste, e aí de repente o cara tá lá com o diesel subindo, e de onde que vai sair o dinheiro para pagar essa conta? E isso é um erro, porque no final das contas quem sempre paga a conta ou sofre os efeitos e consequências disso é a população. Porque, por exemplo, a empresa de ônibus, ela tem que fazer, eu vou chutar aqui um número, ela tem que fazer 20 viagens X de uma linha por dia. Aí o prefeito não dá o reajuste, ele pega e vai diminuindo, 15 viagens, 12, 10, e concentra as 10 só nos horários de pico. Aí o ônibus só anda lotado, o cara andando lá igual uma lata de sardinha. Na prática, ele conseguiu fazer um equilíbrio financeiro, mas às custas da falta de qualidade e conforto para o usuário. Porque o prefeito não quis pegar e fazer um reajuste na época certa. Então a gente não pode ficar tapando o sol com a peneira. O transporte custa caro. Agora, a gente tem que buscar o quê? Eficiência. Todas as linhas se justificam. Por que determinadas linhas não podem ser feitas com ônibus menores? É uma questão contratual. Por que é obrigado a, no horário noturno, transitar com ônibus grande? Por que não poderiam ser ônibus menores? Tem várias discussões que hoje também o empresário está lá algemado no contrato. E a gente tem que trazer essa racionalidade para dentro da cidade para que a gente tenha efetivamente o quê? Um ponto de equilíbrio que seja bom para todos. Para quem presta o serviço e para quem é o cliente do serviço. Sempre sabendo que o foco tem que ser no cliente. Quem está pagando, quem está usando, é que tem que ser bem cuidado nessa relação. Vereador, é importante eu dizer isso, até como empresário eu sou colocando, nossa, qual que é a visão hoje da Câmara, a visão do nobre vereador, referente a empresários que Belo Horizonte está fugindo de Belo Horizonte, indo para outros municípios, por exemplo, não estou crucificando Betim, Contagem, nada, mas os empresários estão deixando de ficar em Belo Horizonte, locando, alugue-se, todo mundo está indo embora porque não tem um apoio aqui que deveria, nos impostos, taxas, eles estão indo procurar os vizinhos mais próximos para mexer com seus comércios. O senhor tem essa visão sobre isso também na Câmara? Júlio, Belo Horizonte, infelizmente, virou a cidade campeã em expulsar investimentos daqui. Campeã mesmo. Por quê? Porque na hora que o empresário chega com um projeto, que ele chega com uma proposição, o poder público se posiciona só criando objeção e não de trabalhar realmente, trazendo essa pessoa realmente para um ambiente positivo de negócios. Bem, o efeito vai só expulsando gente daqui. Vou falar pelo próprio mercado imobiliário. O plano diretor de Belo Horizonte é um dos problemas que a cidade também tem que resolver. E vai ser discutido aí até 2027, com certeza. Mas o plano diretor fez com que as incorporadoras e as construtoras não conseguissem mais viabilizar os empreendimentos em BH. Eles começaram a optar por Nova Lima, por Contagem, por Betim, por Lagoa Santa. Então a gente foi vendo uma expulsão desse segmento, por exemplo, e que é um segmento que é a mola mestra da economia. Todos os lugares onde a construção civil é forte movimenta muito emprego em todas as classes sociais, desde o servente, do pedreiro até o engenheiro, passando por toda a cadeia produtiva. O cara que vende o vidro, o cara que mexe com granito, enfim, todo mundo. Então, quando a cidade começa a expulsar a construção civil dela, ela vai começando a definhar. Isso é um dos segmentos, que é um segmento muito importante, mas eu poderia dar vários outros exemplos, inclusive das próprias empresas novatas, né, as startups também, não é um ambiente acolhedor. Só para você ter uma ideia, uma das proposições de lei que eu coloquei e foi derrubado pela prefeitura, traz uma coisa super, assim, até criança entende. Toda empresa, abrir um CNPJ, ele tem que pagar a taxa de fiscalização e licença de funcionamento, a TFLF, ok? É uma taxa anual. Nós entramos com um projeto para que essa taxa fosse proporcional ao tempo que a empresa está ativa. Então vamos supor que porventura você abriu a empresa em dezembro, hoje em Belo Horizonte você é obrigado a pagar a taxa do ano inteiro. Você não paga tipo 1/12 só da taxa. E ao mesmo tempo, se você pegar e interromper o funcionamento da empresa, vamos supor que você fechou sua empresa em fevereiro, né? Você não tem que pagar a taxa do ano inteiro, você paga a proporcionalidade. A prefeitura vetou a lei
vetou não, né? Derrubou antes de ser aprovado a proposição de lei, permitindo essa proporcionalidade. Uma bobagem, mas é uma pauta que veio das empresas de pequeno porte e que para elas é importante. Então assim, né? exatamente. Então a gente precisa realmente de fazer com que Belo Horizonte seja uma cidade mais pró-desenvolvimento, trazer realmente as empresas para cá, porque senão o que a gente vai ficar vendo é o jovem Belo Horizontino se formando, se qualificando e indo trabalhar em outras cidades, como por exemplo São Paulo. Isso é importante, pessoal. Estamos aqui com o vereador Braulio Alves. Vereador. Braulio Lara. Braulio Alves. O Alves e o Silva eu meio que deixei isso pelo caminho para não confundir. Porque na verdade todos nós gostamos de um nome, né? Foi o Júlio Costa, né? Aí é Júlio César Conceição Costa. Júlio Costa. Aí Exatamente, igual o Braulio Lara. A população está vendo um aumento significante de moradores de rua. Tem alguma fiscalização em cima disso? É parte só da prefeitura? Ou a Câmara pode contribuir com isso? Está acompanhando isso também? Então, Júlio, eu tinha te falado no início que eu trabalhei em 5 CPIs. Eu já te falei de 2 de mobilidade, 2 da Pampulha, né, que aconteceu em 2 momentos, e a 5ª CPI foi a CPI Pop Rua, que foi a CPI que tratou especificamente dessa questão de pessoas morando nas ruas. Na CPI nós visitamos todos os equipamentos da prefeitura, todos os abrigos, albergues, casas de passagem, centros pop, para justamente entender qual que é esse funcionamento como um todo e por que nós temos tantas pessoas nas ruas. Porque, pasmem, existe vaga nos equipamentos da assistência social. Por que esse povo não vai para lá então? O que acontece? Por que a pessoa prefere não ir? Por que a gente é tão tolerante a essa desordem que vai criando? Porque a pergunta que você me fez anteriormente, por exemplo, da questão comercial, a gente com essa desordem do ambiente urbano está matando o Barro Preto, matando o centro, a Lagoinha pede socorro, Savassi com muitas dificuldades. Por quê? A rua virou terra sem lei. O cara vem e coloca uma barraca lá e por lá fica, e tá tudo certo? Não tá certo. Morar na rua não é normal, Júlio. E isso é fiscalização, obrigação de quem? Seria então, a prefeitura ou seria a Câmara também junto? É prefeitura, não. O Poder Executivo, sim, a prefeitura. Guarda Municipal vai lá ou a Polícia Militar? Pois é, existem alguns entendimentos que ficam meio que no limbo, porque existem decisões judiciais com relação a como conduzir essas pautas. Mas o final das contas é o seguinte, o cidadão está pagando e está pagando caro para que a gente tenha um serviço de assistência social, para que a gente tenha esses equipamentos funcionando, para a gente ter abordagem de assistente social na rua. Não é para deixar essas pessoas na rua ao bel prazer, da forma que bem entenderem. Elas precisam de ter um tratamento digno, ter uma vida digna restaurada, principalmente abrindo as portas do trabalho para que elas busquem o sustento, mas a gente sabe que não faz o menor sentido você permitir, por exemplo, um acampamento de venezuelanos chegando e tomando conta da Praça da Liberdade. Não posso tirar. Não, peraí, a gente tem equipamento aqui para acolhimento do imigrante. Sim. E tem que ir para lá. A gente vê, tem tanta coisa. E aí o comerciante vai se desgastando, ele pede, ele reclama e as coisas não acontecem. O centro vai cada vez mais tendo as plaquinhas de aluga-se, né? Barro Preto, todo mundo reclamando, mas isso vai expulsando a clientela, vai expulsando as empresas, isso é muito ruim. Então eu sou um defensor de que a gente precisa de ser mais diligente com relação a esse assunto, dar um tratamento digno para essas pessoas, mas não permitir que a vida na rua seja normal, igual Belo Horizonte. Infelizmente, ao longo desses últimos 20 anos, sob gestão da pasta de assistência social feita pelo Partido dos Trabalhadores, fez. A gente só produziu mais gente nas ruas e cada ano que passa aumenta o número de pessoas nas ruas. Isso não faz sentido. É um absurdo. O vereador, falando morador de rua, nós estamos falando também de segurança pública. No caso da Guarda Municipal, hoje parece que ela é um braço amigo da Câmara Municipal, a Guarda Municipal está sempre presente. Vocês têm olhos atentos para a Guarda Municipal hoje de Belo Horizonte? Nós temos aí muitas reclamações por parte de vários, né, que precisam mais do apoio, etc. O senhor vê esse apoio dentro da Câmara para ajudar os rapazes da Guarda Municipal hoje? Sim, inclusive sou um dos autores da lei que faz uma atualização no Estatuto da Guarda, trazendo a possibilidade da Guarda trabalhar 100% armada, a Guarda ter a possibilidade de fazer policiamento ostensivo, de poder fazer uma prisão em flagrante quando ela constatar alguma infração dentro dos equipamentos
que ela atua, né, dentro da vigilância do patrimônio público como um todo. Enfim, a gente precisa de priorizar a segurança pública. Agora, tudo está interligado. Segurança pública está interligado com o assunto do morador de rua, que está interligado com fios e cabos partidos, que está ligado com o problema de receptação de material clandestino em ferro velho. Na hora que a gente vai vendo, está tudo conectado. A gente precisa de pôr ordem na cidade. Não é possível que a gente não consiga ter uma cidade minimamente organizada para que seja de fato um ambiente bom para o cidadão que paga os impostos viver. Isso é importante. Sobre fiscalização, uma pergunta que deixei aqui sem fazer. Para fiscalizar a prefeitura, para garantir os recursos públicos sobre a utilização de formas eficientes. Por exemplo, vocês têm essa fiscalização em cima dos gastos da prefeitura? Ô, Júlio, o primeiro passo, né, dentro do fluxo do município, do orçamento municipal, é a aprovação da lei orçamentária anual. Ela começa a ser discutida na Câmara ali por volta do mês de setembro, né, e ela normalmente é aprovada até o dia 30 de dezembro. Ou seja, o orçamento ele vem com todas as diretrizes do que a cidade vai executar no ano subsequente. E então tem sim muita discussão, a questão de o que tem que ser priorizado. Os vereadores podem apresentar as emendas. Agora, a fiscalização ela é diária, né? Porque você tem a parte que é estruturada, que você vai observando nos monitores de contas, mas a gente tem a principal fiscalização de todas, que é o olhar do cidadão. O vereador trabalha muito também pautado pelo que o cidadão está observando na ponta. E isso para a gente é fundamental, porque a dor que chega para mim não é a dor que chega para você. Cada um tem uma percepção do que é bom, o que é ruim da própria cidade. E esse diálogo direto com o cidadão é fundamental, porque quando a gente vê que tem um problema que está mais evidente, a gente entra em cena para ser esse agente que cobra, que fala, que pontua, para fazer o poder executivo se movimentar. Vereador, para finalizar uma pergunta, quais são as propostas para melhorar o transporte público da cidade? E como o senhor vê o futuro da cidade e quais são suas prioridades até o fim do mandato do senhor? Bem, a questão do transporte público, a gente até falou algumas questões que eu acho que são importantes, mas eu vejo algumas que são estruturais. Belo Horizonte não tem metrô, né, ou um grande metrô, a gente tem a linha 1 e agora vai ter a linha 2. Eu particularmente acho que o lobby das empresas de ônibus perante a questão da estrutura que está instalada de metrô não pode bloquear essa interface, essa conexão. A gente precisa de ter integração plena entre diversos modos de transporte. Então, por exemplo, a pessoa está lá na região do Vilarinho, né? Shopping Estação. Ela vem para o centro de Belo Horizonte. Ela tem que vir por trilho e não por ônibus. A gente tem que fazer com que as estações de metrô se integrem para que todo esse volume de gente que está fazendo deslocamentos dentro dos eixos principais, os troncais, preferencialmente vá pelos trilhos. Mas aí você tem que fazer os ajustes das passagens, você tem que ter a integração plena da pessoa conseguir baldear de um modo de transporte para o outro. Isso tudo é importante. A linha 2 agora, que vai chegar no Barreiro em 2028, mesma coisa. A prefeitura está aí com o projeto do Corredor Amazonas. Não é possível que você vai pegar e replicar tudo, né? A gente precisa de pensar pesado na questão de ter integração modal, conexão dentro dessas estações. Lá no Barreiro mesmo, via shopping do Barreiro, para mim é um modelo de shopping que tinha que ter em todas as estações de integração. Você poderia chegar com o seu carro, parar num estacionamento amplo, seguro e entrar num corredor de transporte mais rápido, como o metrô, ou eventualmente até num BRT, né, igual a gente já tem instalado em alguns dos nossos corredores. Então isso é importantíssimo. Outra coisa, né, a gente tem um problema de mobilidade humana. Belo Horizonte fala muito do transporte das pessoas por ônibus e esquece do transporte por carro, que a cidade está um inferno para andar. Esquece do motociclista com relação às motofaixas, que é um projeto também que eu defendo demais e que traz mais segurança para o trânsito. E, primordialmente, o pedestre. Belo Horizonte não tem calçadas que convidem o pedestre a andar nas calçadas.
Região central tem aquela Pedra Portuguesa lá, por exemplo, né? E várias calçadas com problema, com buraco, às vezes a pessoa sofre um pequeno acidente. Quem tem uma mobilidade reduzida não consegue ter acesso às rampas de convergência na hora de fazer as travessias. Então, assim, a gente tem que falar muito do transporte motorizado, por ônibus, coletivo, mas tem que falar do transporte a pé. Né? A gente tem que pegar e falar o seguinte: a pessoa vai chegar aqui, ela tem que conseguir fazer uma baldeação em segurança, andar com segurança. Isso tudo tem que ser repensado. E aí sim a gente vai falar numa mobilidade mais eficiente. Isso aí, pessoal. Queria deixar claro que hoje, dia 19, vereador, é um prazer ter recebido isso aqui. Prazer é todo meu, Júlio. A população que agradece a situação toda, e eu agradeço a presença do senhor aqui. Mas queria que o senhor fizesse as contações finais, falando sobre até o final do mandato do senhor também. O que o senhor tem mais a oferecer, e a população está ciente que o trabalho está sendo feito pela pessoa, o senhor, pelo Partido Novo. Queria que o senhor fizesse aí as considerações para a população de Belo Horizonte. Júlio, então mais uma vez quero agradecer ao convite, agradecer toda a audiência da Ultra e dizer que tudo que eu estou falando aqui não vai ser um estalar de dedos que vai resolver. A gente tem que ter a serenidade de ir pautando os problemas e avançando, né? Então, eu espero que nesses próximos 4 anos a gente avance bastante. Mas as coisas só vão acontecer com seriedade do poder público para tratar essas priorizações, destinação de recursos adequados, mobilização das pessoas, porque muitas vezes falta engajamento realmente para que aquela prioridade que está sendo colocada, né, seja percebida pelos políticos, que é um assunto que traz benefício para todos. Às vezes a população fica um pouco desconectada e às vezes ela vai discutir só quando a coisa já está feita. A exemplo, foi super polêmica no ano passado a questão da ciclovia na Afonso Pena. A gente já tinha debatido o assunto um ano antes, se posicionando contra, fazendo vários pedidos de esclarecimento, mas a população só se revoltou no dia que a obra começou, né? Então, assim, quanto antes a gente puder antecipar problemas e saber realmente quais são as pautas que a gente precisa de lutar por elas, melhor é. Eu espero dar continuidade a todos esses assuntos que eu já vinha trabalhando. A questão da Lagoa da Pampulha, é um sonho a gente ver a lagoa despoluída. Um cartão postal que faça jus do nível que ele tem hoje. Milhões de pessoas, né, que passam aqui, né? Sem menor sombra de dúvidas. A questão de moradores de rua, o meu sonho é ver uma cidade que não tenha morador de rua, porque a gente foi tão eficiente nos processos de condução de assistência social que ninguém está na rua. Isso para mim é uma cidade eficiente. A questão do transporte, mesma coisa, a gente ter uma cidade que tenha velocidade. Não dá para a pessoa fazer um trajeto de 10 km e gastar 1 hora, não faz sentido, né? A gente ter uma cidade que seja receptiva ao empreendedor, uma cidade que tenha emprego, que tenha renda, que desenvolva, uma cidade que seja melhor para se viver. Eu não quero os meus filhos um dia sonhando mudar de Belo Horizonte, porque Belo Horizonte não entrega para eles as oportunidades que qualquer um almeja, que é de crescer na vida. Isso aí, pessoal. Agradeço a vocês a presença, a audiência. Vereador, é um prazer ter recebido o senhor. Espero que seja assim, bem-vindo várias vezes, quando o senhor houver e quiser. Claro. Tá? Aqui nós estamos com o Braulio Lara. Não pode falar o Alves, não? Não. Manda um abraço aí pra família do senhor. Ô, Júlio, poder pode, mas sabe aquele negócio que ninguém vai nem saber quem é. Que muito obrigado, vereador, o senhor e a assessoria toda presente. E espero que pessoas como o senhor façam diferença sempre no âmbito político, porque enquanto os maus vão tomando espaço, é porque os bons se calam. Então pessoas como o senhor, pessoas que estão destinadas a trabalhar, façam jus, né, à população, procurar o senhor, o gabinete, redes sociais, para estar se aprofundando nas ideias. Tá? Então, Júlio, só fazer um jabazinho aqui, então também, gente, ó, quem puder e quiser conhecer mais, me segue lá, Braulio Lara Novo, no Instagram, no X e também no Facebook. E a gente tem os canais de WhatsApp também, tá tudo lá no meu site, brauliolara.com.br. Então, para você que está me conhecendo hoje, seja bem-vindo, estou aqui para representá-lo na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Isso aí, pessoal, muito obrigado a todos e um bom dia. Obrigado.